Bom, outra coisa que a gente tem no sistema supervisório também, além da gente ter lá os sinóticos que representam cada um dos objetos, as diferentes tags que a gente pode ter, variáveis, né, que a gente vai configurar as tags nela. A gente pode ter alarmes e eventos, a gente pode ter armazenamento de receita. O que seriam essas receitas, né? Pensa assim, que a sua planta funciona de formas diferentes, né? Uma hora você está produzindo um determinado material, outra hora você está produzindo outro material. E pensa assim, uma planta simples de mistura, né? Hora você quer mais de um componente, hora você quer mais de outro componente. Aí você vai fazer essa mistura. Se ela tiver que estar numa temperatura ideal, então você pode ter, para fazer o componente A, você tem que ter uma quantidade de um componente X e Y a uma temperatura tal. Se você vai fazer um outro componente, você faz uma dosagem diferente de cada um dos elementos a uma segunda temperatura. Então, o que você faz? Você faz um armazenamento de receitas, que aí você vai ter set points para cada um desses atributos, para cada uma dessas variáveis que eu te falei, e aí quando você vai trocar de uma receita para outra, é só você chavear elas, né? Você não precisa sair mudando vários parâmetros ao mesmo tempo. Você carrega uma nova receita e aí o seu sistema já vai se auto-organizar ali, digamos assim, né? E os alarmes e eventos, que são coisas bem importantes, né? O, Você não precisa lá no seu PLC ter um sistema que fique monitorando algumas coisas para você. Você não precisa ter uma lógica separada lá no PLC para identificar quando uma temperatura que o sensor está medindo chegou num determinado valor. Entendeu? Então você deixa isso a cargo do sistema supervisório, porque uma vez que ele está recebendo essa informação do PLC, você cria esses alarmes ali. E aí, qualquer situação que não for normal para a operação, ele vai gerar os alarmes e eventos para você ali. Então, se chegar numa determinada temperatura, eu disparo um alarme ou eu já posso ligar uma outra parte do meu processo, né? Então, eu não preciso fazer isso na lógica do PLC, eu posso fazer ali também, posso vir a fazer no sistema supervisório, né? Disparo de alarmes e tal, você pode fazer direto com as informações que o seu supervisório está coletando. Aí aqui tem uma telinha de alarmes. Isso aqui, pessoal, não sei quem aí já ouviu falar, mas você fazer monitoramento de alarmes, tipo, você definir os alarmes que uma planta vai ter, é quase que uma ciência à parte. Porque você não pode colocar muitos alarmes, porque se você coloca muito alarme, fica alarmando toda hora, o operador pode ver em vários alarmes ali, desconsiderar um que é mais importante do que o outro. Ou às vezes você coloca alarme de menos e acaba não pegando situações de risco, né? Professor, Então, pode falar. sobre isso daí que você está falando, a gente tem um supervisório lá no serviço que a gente monitora alguns clientes, né? E aí a gente tem umas cerca de 13 regras e são mais ou menos uns 45 mil clientes. Isso aí gera para a gente mais ou menos aí uns 2 milhões de alarmes por mês. A gente simplesmente abandonou isso daí e começamos outro negócio do zero, porque é humanamente impossível analisar 2 milhões de alarmes por mês. Você tá doido. Pois cara, é uma arte, é uma ciência à parte você fazer o dimensionamento, né, desses alarmes. Porque, cara, se tem um alarme que sempre acontece, o cara vai olhar para aquilo, isso aí acontece todo dia, não dá nada não, essa hora sempre acontece. Aí num dia lá que ele não prestou atenção, a variável chegou num valor a mais que não podia, e aí danou-se, né? Então, e se você coloca de menos, cara, você não vai ter a informação na hora que precisava, né? Aí no slide aí, ó, você vê que tem cores diferentes, né? Normalmente essas cores em vermelho, aqui ele até dividiu, ó. Vê se pode. Aqui ele coloca os últimos alarmes. Esses alarmes vermelhos são os alarmes que estão
válidos naquele momento, né? Aí você tem os alarmes reconhecidos, ou seja, o operador foi lá, clicou no alarme e falou, não, beleza, já estou vendo que esse alarme aconteceu. Mas isso não significa que ele tomou alguma ação, entendeu? Esses são os chamados alarmes reconhecidos. E você tem aqueles alarmes que aconteceram e não estão mais ali, ou seja, já passaram. Que são os azuis aqui, ó, porque na verdade você pode ter dois tipos de alarme, né, no seu supervisório. Você pode ter aquele alarme que é o histórico, que é esse aqui de baixo, isso aqui é o histórico de alarme. Então você tem aqui ó, os verdinhos que foram reconhecidos pelo operador, você tem os azuis que eles aconteceram e sumiram, e você tem alguns vermelhos aqui que eles ainda estão persistindo. E você tem aqui ó, uma tela que eu acredito, né, não fui eu que fiz esse supervisório, eu estou indo pela foto, também não conheço esse sistema. Mas eu acredito que aqui são aqueles que estão ativos naquela hora, né? Apesar daqui falar que os últimos alarmes em todas as telas estão historiados, né? Os últimos alarmes aparecendo são em todas as telas estão historiados. Isso aí. Tipo, aqui você tem a história para uma determinada parte do processo, tá vendo? Aí você pode ter outras partes aqui, ó, que você vai ver o histórico daquela parte. E aqui ele está mostrando os que estão acontecendo naquele momento. Então, cara, é complicado. Tem que analisar bem o processo, tem que conhecer bem o processo para conseguir fazer um sistema de alarmes que cumpra com o seu dever, né? Porque não deve ficar alarmando, só deve alarmar mesmo se a condição da planta for algo que precisa ser avaliado, né? Senão fica igual aí o Fábio, Felipe falou para gente, né? Você vai ter 2 milhões de alarmes aí para tentar tratar e aí ferrou. Larga para lá e faz outro. Bom, funções do controle, né, supervisório. Geralmente é utilizado a interface do tipo de sistema especialista também para a definição das regras de controle a nível de supervisão. Isso aqui a gente fala um pouquinho lá em controle 4, né? Quando a gente está vendo sistemas especialistas lá. E é aquilo que eu falei antes ali com aquele software, né? Ele justamente, como o seu sistema SCADA tem acesso às variáveis do seu processo, então fica muito, assim, fica tranquilo de você fazer o quê? Inserir um sistema especialista junto com ele ali para ficar analisando, né, o seu sistema. E aí, com esses dados medidos, você pode, por exemplo, criar estimadores que vão definir o modelo para sua planta. E aí, esse sistema especialista vai, por exemplo, ficar agindo lá nos seus ganhos, KP, KI, KD. Por exemplo, se você tem um PID, né? E o seu sistema, o sistema que a gente estuda sempre na graduação são os sistemas invariantes no tempo, né? O seu sistema é linear e invariante no tempo. Linear, invariante, né? Acho que é linear, invariante, system. Um negócio assim. Tem um T aí em algum lugar também. São sistemas lineares e invariantes no tempo. Porque se for não linear ou se for variante no tempo, ferrou. Já a gente, engenheiro, já não faz mais nada, né? Mas não é bem assim. Você pode ter no seu sistema supervisório um sistema especialista que faz o quê? Ele identifica o ponto de operação da sua planta. Sabendo o ponto de operação da sua planta, ele vai conseguir mudar parâmetros, por exemplo, um controle PID. Então, vamos supor que você tem um tanque lá que você está fazendo controle de nível, que ele é assim, ó, ele é cônico, ao invés de ser cilíndrico. Pô, esse sistema, a função de transferência dele nessa altura é uma, nessa altura é outra, nessa altura é outra. Se você usar o mesmo PID para fazer esse controle aqui, ferrou-se, né? Então, o que você faz? Você pega um sistema especialista, joga ele aqui, opa, atingiu um determinado patamar, troca os parâmetros do seu controlador. Atingiu um outro patamar, troca os parâmetros do seu controlador. Entendeu? Então, o sistema supervisório pode
auxiliar nessa jogada aí também, de sistemas especialistas na sua planta. Okay? Bom, sobre a segurança, que a gente tem que levar em consideração também no desenvolvimento de sistemas supervisórios, não sei quem já viu aqui esse documentário, ou já ouviu falar sobre ele, esse Zero Days aqui. Foi bom, diz o documentário lá, né? Eles fizeram um ordem desse daí, né? Um vírus, digamos assim, que atingia um determinado tipo, ele foi programado para atingir um PLC, um modelo de PLC, tipo, um número de série do PLC lá que foi vendido para uma usina no Irã. E aí os caras soltaram essa parada aí. Soltaram no mundo e ele foi produzido para atacar esse especificamente, e enquanto não encontrava ele, não fazia nada. Até o dia que, de alguma forma, esse vírus chegou lá na planta. Provavelmente um empregado que levou um pendrive, alguma coisa do tipo. E aí ele conseguiu atingir o seu objetivo, né? Chegar lá no PLC e causar um estragozinho lá. Tem no YouTube esse documentário aí, é bem interessante. Um vírus de PLC. Se tiver interesse aí depois. Bom, pessoal, aí tem alguns sistemas supervisórios aí. Uns desses daí nem existem mais. Confesso para vocês que eu fiquei com preguiça de tirar daí. Tem aí o Ellipse, né, que é um sistema nacional. Tem o SCADA-DR aí, que é software livre, né. Não conheço uma empresa que utilize software livre como o sistema SCADA, né, mas tem o InTouch aí, que é muito utilizado. E o nosso InduSoft aí também, né. Bom, vocês perguntaram lá sobre a licença do nosso software, né? Esses softwares são proprietários, né, claro, e como é que esses caras fazem para proteger? Normalmente você tem ou a chave de software, né, que é como é que é o número de série lá, o serial da parada, que aí também pode estar linkado com o MAC lá do dispositivo, ou você tem aqueles hard key, né, que são a UCL lá, ela tem o PLC da Siemens e tem aquele TIA portal lá para fazer a programação, né, do PLC. Aí para você usar ele, tipo, você pode ter o TIA instalado em quantas máquinas você quiser. E aí o TIA tem eu esqueci o nome da ferramentazinha lá, mas é que qualquer coisa, que se você quer usar um determinado computador, o software licenciado, você vai, pega esse pendrivezinho e transfere o key para aquele computador. Transferiu para aquele computador, ele saiu do... Eu sei que aí você transfere do pendrivezinho lá específico para o computador a chave e usa o TIA naquele computador. Aí quando você terminou de usar, você transfere de volta a chave do TIA para o pendrive e aí você vai e utiliza, e se você for usar em outro computador, você transfere lá também. Essa chave só fica em um computador por vez, né? Quando a gente usa o software demonstrativo, normalmente esses caras têm alguma limitação, né? Você pode ter um número máximo de janelas, você pode ter um número máximo de tag também que você usa, né? Não deixa você colocar muitas tags, ou o tempo máximo em RAM. Uma outra forma também é o tempo máximo de usar realmente o software, né? Igual é o InTouch nosso lá, o InduSoft nosso. E isso é uma forma de marketing, né? Para divulgar o sistema deles. Bom, o InTouch, né, que foi a pioneira no uso do Windows na área industrial aí, é o sistema SCADA, comparado com outro sistema, possui interface homem-máquina mais simples de ser configurado, tal, algumas noções aí.
Isso aqui tudo está sendo dito pelos próprios caras, né? Ou seja, é o que eles acham, né? Fui lá no site do fabricante, busquei o que eles falavam sobre o supervisório e coloquei aqui para a gente dar uma olhada. O Windows Soft aí, ó, é coleção de ferramentas de automação muito parruda, né? Construção automática de blocos aí para desenvolver ARM, SCADA, a tecnologias avançadas aí, ó,